Luiz Gonzaga, chegamos na 11ª, ó, 11ª. Tamo velhinho, Luiz. Então. 11ª edição, 11º vídeo que nós estamos gravando, com assuntos super legais e diversos. Bacana. Não é, Luiz? Tô adorando. Eu acho que a gente está aprendendo é uma lição, né? É uma lição. E o nosso convidado de aula. hoje é mais uma edição, né? Ainda vocês não estão vendo, mas o Luiz daqui a pouco vai falar quem é. Eu tenho aqui um livro, que o Luiz também tem, Exatamente. que não adianta você querer correr na frente do rio, né? Alguém falou isso para mim, foi o nosso convidado. Foi o nosso convidado. Para meu amigo Vilaça Vila, que ama e realiza a nossa cultura brasileira. Grande abraço. Dia 13/2/2015. Faz tempo, nós estamos em 2022. Mês 12. Então, mês que vem, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vai fazer 7 anos. Né? Aqui está. E esse moço escreveu um livro. Ele é redator publicitado, com passagens por agências do Brasil e do exterior, e já recebeu diversos prêmios pelo seu trabalho. E lançou esse livro aqui, ó, que chama De Caipira a Universitário. É isso? É isso mesmo. Então, para você que não sabe o que é universitário e nem caipira, se liga no assunto e se inscreve aí no canal, que vem muito mais coisas por aí. Luiz, vai que vai. Nosso convidado é o Quem nosso é? amigo Edivan Antunes. Ei, Seja tudo bem? bem-vindo. Luiz, Obrigado. prazer estar aqui com vocês. A gente que Nós que agradece. agradecemos a sua Muito bom presença. estar aqui. Vai ser com certeza mais uma aula, né, Luiz? Não tem dúvida. Então vamos lá, Luiz. Puxa. Eu tô me lembrando, Sim, Edivan, que você fez uma palestra na Câmara Sim. no período do lançamento do lançamento livro. foi. Você já nos falou que foi até em 50 cidades, né? Foi. E Bastante. o tema que você destacava na palestra é exatamente o vampiro e o vampiro americano e versus o o caipira o caipira brasileiro, né? Eu queria que você pegar- retomasse esse... Sim. Então, primeiro, assim, é uma satisfação estar aqui com vocês, né, que são pessoas que amam a cultura, vivem a cultura, incentivam, né, dão do seu tempo para a cultura local aqui da cidade. Então, né, vocês merecem o nosso reconhecimento, parabéns por estarem, assim, focados nesse tema que muitas vezes é desprezado, né? A cultura é impressionante como relegam, deixam de lado algo tão importante. E na época do lançamento do livro, eu estava com essa palestra mesmo, o vampiro americano versus o caipira brasileiro, que eu falava dessa invasão da cultura americana no nosso país, essa imposição, né, dos filmes, dos programas de TV, Da moda. da literatura, do comportamento. Então é como se a gente fosse uma filial. Até no folclore, né? Até no folclore. Exatamente. Agora tem o tal de Halloween. Sim. Eu fico assim abismado como é que no Brasil, né, há pouco tempo eu vi um vizinho, uma criança, né, batendo, na época aí do Halloween, batendo palmas lá no portão de outro vizinho para pedir os doces, né, que é aquela tradição americana. Eu falei, gente, não tem nada a ver com a gente isso. Nada. Né, uma coisa assim tenebrosa que envolve terror, não sei o quê. E isso está cada vez mais se enraizando. Sim. E as escolas brasileiras, isso que me deixa mais... Eu tenho um filho pequeno, né? Que aí às vezes chega na agenda, dia tal, Halloween. Ele não vai, meu filho não vai nesse dia. Porque eu não quero que ele cresça já com essa... né, sofrendo essa influência negativa. Que não tem nada a ver com o nosso país, né? Então o vampiro americano era isso, era uma licença, né, poética para representar toda essa cultura americana que não tem valor e que infelizmente jorra, inunda, né, a nossa sociedade. E nossa, na verdade o Natal... Também é isso, né? Não, o Também Papai é Noel uma cai importação. neve. Aonde que cai que neve? cai É neve, verdade. Arrumar um E Papai Noel de chapéu de boiadeiro no meio Então, do o caco. Papai Noel lá
Passando um calor danado, né? E esse personagem Papai Noel, né? Vocês que sabem muito bem, é o tal de Santa Claus, que é da Holanda. Sim. Então ele foi parar nos Estados Unidos com um passaporte lá, não sei, né? Tem um visto, virou americano e agora ele está aqui no país tropical e em todo mundo, né? É verdade. Então são coisas que a gente tem que refletir, porque isso desfigura, isso, digamos assim, causa uma coisa nebulosa, né? Não deixa a gente assumir a nossa identidade brasileira, né? A gente tem que sempre tá vivendo as coisas que os americanos estão fazendo. Exatamente. É uma colonização, essa é a palavra. Sim, é verdade. Colonização cultural. Mas a música na década de 70, se eu não estiver errado, os compositores brasileiros, os cantores brasileiros tinham nomes em inglês. Em inglês cantavam. David McLean, tiveram vários. O Christian da dupla, Christian Halford, cantava em inglês. Exatamente. Aí tem também aquele compositor que tem inúmeros sucessos aí, o Michael Sullivan, que na verdade o nome dele é Ivanildo. Ele é um pernambucano, mas aí ele criou esse nome Michael Sullivan para poder lançar em inglês. Né? E a forma que esse nome foi escolhido foi engraçado. Ele um dia contou que na gravadora eles falaram: precisamos do nome em inglês para você, porque como Ivanildo não vai dar. Não, nada contra, né, quem se chama Ivanildo, mas assim, tinha que ser um nome americano. Sim. Aí eles pegaram uma lista, tinha uma lista telefônica de Nova York, o diretor da gravadora, foi abrindo aí e falou: Michael Sullivan. Ele falou: esse tá bom. Esse tá bom. E deu certo porque ele é muito talentoso e a música explodiu. Mas é um exemplo, né? Que a gente tá falando. Imagina esse coitado aqui, Luiz Gonzaga. Como é que vai fazer o Luiz Gonzaga? Tem que colocar um nome. Cara, que nome bonito. O nosso Louis. Aí, Armstrong. Aí seria bom demais, né, pra mim, né? Isso aí acontece, não tem jeito, em várias áreas. É verdade. E Edivan, assim, qual a importância hoje, né, da cultura caipira, né? Que você que pesquisou, escreveu o livro, você... com certeza você ouviu e conversou com muitas duplas, né? Conversei, tentei resgatar essa história. Essa história toda lá. Um ano de pesquisa. Um ano de pesquisa, dos anos 30 para cá, né? Até antes, ou desde até a chegada da viola, né, ao Brasil. Porque eu sempre gostei de música, como eu estava falando com vocês, e eu queria fazer um livro, né? Eu já tinha feito um livro de humor, tinha feito um livro de resgate de frases de para-choque de caminhão, que foi um livro pela Lei Rouanet, né, voltado para a cultura, de resgatar isso, e eu queria fazer um livro sobre música. Só que sobre MPB tem N livros, muito bem já abordado o tema. E aí eu fiquei pensando e falei: poxa, a música sertaneja caipira, né, esse tema está abandonado, até por um certo preconceito também. E aí eu fui mergulhar nessa origem, nessa raiz, buscando de onde que vem a viola. Vamos começar daí. Então veio de Portugal, usado para catequizar, os padres usavam para catequizar os índios. Ela é um instrumento, né, derivado da vihuela de mano, lá da Espanha, que foi invadido pelos mouros, que trouxeram do Oriente Médio o alaúde. Então a história vem lá, né, de muito tempo atrás, e eu fui trazendo isso, né, até chegar nas primeiras gravações de 1929, né, e as primeiras duplas, e até o momento, na época o livro foi terminado em 2013, então até 2013. Aquele momento foi registrado, né? Depois houve... Atualização você vem fazendo com... Não, porque eu fiz um contrato com a gravadora, com a editora de 2 anos, né? E então eu trabalhei junto com a editora 2013 até 2015. 2015, né? Quando foi lançado em 2014 a segunda edição, o livro chegou à segunda edição, que é algo raro, até pelo trabalho que eu fiz pelo interior de São Paulo, né? Passei por Atibaia. E pelo tema, né? Pelo tema também. Complicado, o tema foi bom. Mas ele não sofreu nenhuma atualização, né? Hoje aí aconteceu N coisas, muitas duplas aí já foram desfeitas, outros infelizmente já se foram. Mas também. Até o momento que está registrado, ele é um registro, digamos assim, fiel, né? Que eu procurei fazer, didático desse tema. Só para pontuar, a gente falou do livro, o livro a gente encontra ainda. Ainda encontra. Então deixa eu mostrar existem livrarias aí na internet que ainda tem estoque. Gente, né? O livro, vocês estão vendo aí no vídeo, a capa do livro. O nome do livro é De Caipira a Universitário, a história do sucesso da música sertaneja. Está na segunda edição, a editora é Matrix. Isso, é isso? Editora que lançou. De Edivan Antunes. Então, vocês
quiserem, procurem aí que tem a capa essa aqui, vocês estão vendo aí Ainda tem no vídeo. Super interessante, mas deixa o pai da criança falar do livro. Não, então, foi isso, né? mesmo. Conforme o Luiz estava perguntando, você também fazendo esse comentário aí, a gente procurou buscar achar o fio da meada, porque eu perguntava para algumas pessoas antes de escrever o livro, como começou a música caipira? Assim, para amigos, informalmente, eles falavam, foi com o Tunico Tinoco. Bom. A referência que eles tinham era de Tunico e Tinoco na juventude deles. Foram eles que tinham inventado isso. E tem o Cornélio Pires, né? Tem o Cornélio Pires, tem muita coisa, né? E aí eu vi que realmente havia um desconhecimento e havia então essa oportunidade, essa brecha para poder entrar nesse caminho. Né? E aí eu fui puxando da chegada da viola, como surgiu o termo caipira, porque o bandeirante, quando ele ia entrando pelo sertão aqui de São Paulo, né, os índios ficavam observando o bandeirante de longe, aquele homem europeu, pele clara, aquele chapéu enorme, aquela roupa, né, aquela indumentária toda diferente, e os índios ficavam observando. Às vezes nem faziam contato. E o bandeirante cortava ali, abria uma clareira para fazer um acampamento, assar a comida, cozinhar a comida, enfim, cortava as árvores. Então eles chamaram esse invasor de caapira, com K, 2 As, caapira, quer dizer caipira, cortador de mato. Então foi assim que surgiu a palavra caipira. Né? E depois dessa fusão, porque a Índia ela foi a primeira mãe da nação brasileira. Né? O português chegava aqui, o bandeirante, e a primeira mãe foi a Índia. Né? Depois teve infelizmente, esse capítulo de trazer as pessoas da África, né? Que foi outro capítulo terrível na história do Brasil, que é outro tema, mas a Índia foi a primeira mãe, né, da nação brasileira. Então, nascia ali, o primeiro brasileirinho era filho, né, muitas vezes, do português com a Índia. E aí esse termo capira, um falando uma língua indígena, a mãe, o pai falando português, essa mistura, né, virou caipira. Aliás, o Brasil é um tacho de, né? Nós somos caldeirão de culturas, né? O que é muito bom. Enriquece a nação. Enriquece muito. Em todos os sentidos. É que o problema é que, como tem muita coisa no caldeirão, o pessoal não pode esquecer que tem muita coisa, mas tem a nossa, que é nossa. Como ele estava falando no começo, né? Tem a nossa, que é a nossa. É a nossa cultura. E aí o pessoal chacoalha tudo. O brasileiro, assim, é um povo muito aberto, né, assim, para o estrangeiro. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando chegavam os navios vindos de Portugal, qualquer um que descesse do navio, em Portugal ele podia ser nada. Mas quando ele descia do navio, aqueles habitantes locais, que ainda muitos estavam escravizados, outros eram indígenas, né? Enfim, que já havia mestiçagem, aí já tratava aquele cidadão como nobre, né? Já rolava. Então, a nossa receptividade com o estrangeiro foi sempre numa posição de inferioridade. É verdade. Não importa se lá em Portugal ele veio fugido, ele era um criminoso, não importa. Mas chegou no Brasil com uma roupa de europeu daquela época, rolava o tapete. Sim. Né? Então, daí vem uma subserviência cultural da gente aceitar tudo que vem. Chegou de tal país isso, então é melhor do que o nosso. Eu sempre costumo dizer que isso mesmo. O que é ruim lá para eles, fora, né? Aqui no Brasil fica sendo bom. Sim. E o que é bom nosso fica sendo ruim. A gente não valoriza o que a gente tem. Isso é um complexo de inferioridade cultural e supervaloriza coisas banais que não acrescenta nada. E o interessante é que o nosso, quando vai... Vou pegar um exemplo rápido aqui de música clássica. Você pega Carlos Gomes. Quando ele estreou aqui, foi vaiado. Aí ele foi lá para fora. Na Itália, apresentou, né? Sim, Los Chiavo e o Guarani mesmo. Aí... Quando ele voltou, aí ele era o cara. Ele era o cara internacional. Na verdade, ele saiu daqui. Ninguém valorizava. Só que aqui ele fez a mesma coisa que ele fez lá. O Villa-Lobos também. Villa-Lobos também. A mesma história, E tem uma galera aí nessa aba aí. Para você ver, esses artistas talentosíssimos aí mencionados tiveram que ir para o exterior para ter uma chancela. Para dar certo. Ele volta meio estrangeiro. Fala, ele está vindo de Sim. Paris. Então rola o tapete. É isso mesmo. Porque a inferioridade fala mais alto, o complexo. Não, ele está vindo de Paris. Sim.
Você vê bossa nova no isso. Japão? É. Cara, Os japoneses adoraram a bossa nova. agora, há 2 anos abraçaram, atrás, dois anos atrás, É isso eu estava em mesmo. Portugal. Uhum. Aí, na estrada, eu no carro, sintonizei Smooth FM. Ok. A Smooth, basicamente, é só Toca bossa nova. Bossa nova. É um a gênero- galera toda, Stan Getz e tal, que são os americanos que depois se renderam, né? Sim, sim. Se renderam. Sabe? Tom Jobim, João Gilberto. Como assim, né? E tem outros canais que tocam o top da música da MPB aqui, né? Ivan Lins e outros aí, Com não certeza. vou... Aham. Então, a questão é exatamente essa. Eles têm olho para isso. Eles Infelizmente, valorizam, e a eles gente, valorizam. nós do Brasil não valorizamos o que é nosso. Triste Né? isso, É. triste. E está incluído aí a cultura caipira, a música Com caipira, certeza. a música raiz, né, a viola, que é, digamos assim, uma matriz da música brasileira. Sim. Porque depois foram surgindo os outros gêneros aqui, mas a viola é a matriz. É a matriz. Embora ela não seja brasileira, ela foi abrasileirada. Sim, Embora esse certeza. termo nem exista, mas que... Vamos lançar ele aqui agora. Não, Tanto que em vale, Portugal, vale. viola de arame. Viola de Viola de arame. arame, né? E viola brasileira é um dos nomes dela aqui no Brasil. Também, né? Isso. Tem a viola Sim, brasileira. viola caipira. né? Sim, Que a é orquestra essa de viola. adaptação. Brasileira. Quando eu mudei o nome de caipira, Você colocou, fui eu né? coloquei. Vi- Era Orquestra orquestra de Viola Caipira de Atibaia. Aí E você aí mudou eu pra- mudei o caipira porque nós tocávamos outras coisas Isso. que não Além só a de, música né? raiz. Nossa, a música Sim. Então eu preferi mudar para Orquestra de Viola Brasileira, Brasileira. que viola brasileira, se vocês procurarem aí no tio Google, vocês vão ver que viola brasileira é um dos nomes da viola caipira. Da viola Viola caipira. caipira. Que viola de arame também, como eles chamam em Portugal, enfim, tem outros. E o brasileiro, ele tem um jeito próprio, né? Deu o toque, o tempero brasileiro Tempero nesse instrumento brasileiro, viola, sim. que lá em Portugal é tocado de um outro jeito, outro tal, jeito. outras com influências. certeza. Mas aqui ele virou um brasileiro nato, né? Virou uma coisa nossa e foi a matriz da música, Tanto né? que você pega o pagode, que a gente estava falando, o É, o pagode, pagode o pagode é daqui. Daqui, É. a batida. Lá eles não têm é uma aquela pegada. batida né? da viola. Sim, Isso, que o é um Tião ritmo. Carreiro foi um que o Tião grande Carreiro criou. representante. Ele era um grande instrumentista. Instrumentista, né? é, De mão uma cheia, batida, né? a lá João Gilberto na Bossa Nova criou uma batida Criou única, era um Exatamente, jeito de batida, tocar O jeito que de tocar dele. é nacional, né? Isso mesmo. Mas se você falar de Tião Carreiro, pouca gente só da Hoje- geração passada conhece, Sim. porque um artista com aquele talento não é tocar, não toca as músicas dele na rádio, verdade. a não ser em nichos, em rádio que ainda toca música caipira, né? Uhum. Então a É gente que tem esse hoje problema. dá para você diferenciar bem as duas vertentes. Assim, a música caipira. Se você pega, vou dar 2 exemplos. Uhum. Chitãozinho e Chororó. Uhum. Você pega disco do Chitãozinho, que já está na nossa idade, assim, né? Um pouco mais. Que eram meninos no meio Eram do mato, com meninos. aquela chapéuzão. Uhum. Eles são aquilo, eles nasceram daquele Daquele jeito, jeito. ganharam o mundo Sim, e continuam assim. E aí tem a galera que pega carona, né? O cara não sabe nem o que é um tomate. Mas não, eu plantava tomate quando no vaso, acho que do apartamento da casa dele, no centro de São Paulo, né? Ele plantava tomate no vaso, aí ele põe um chapéu e fala que é caipira. Se E aí lança. você percebe claramente no conteúdo, na forma, que não é, porque conteúdo é por uma aí, coisa que né? você ganha com a experiência, com o tempo. sim. Né? Ah, sim, eu vou passar. A partir de amanhã eu vou ser jornalista. Aí eu não vou ser jornalista porque eu não tenho essa experiência. Eu até posso estudar, né? Nos próximos 100 anos eu talvez tornasse um jornalista. Mas eu não sou, não é simplesmente chegar e falar que é e sair fazendo. Né? Tem toda uma experiência que é incutida no seu tempo. O tempo te dá isso. Sim, sim. Né? Então não adianta pegar carona. É que os comercialzão vão, né? Vai na aba, pega carona e Essa vai. metamorfose aí no livro eu falo dessa metamorfose, né? Porque a gente tem que separar o que era a música caipira, Vira mesmo. né? Sim. Que veio da primeira gravação de 1929, aí por Tonico aí. Tinoco, Alvarengue Ranchinho, Zilizalo, né? Enfim, duplas que representavam essa temática, porque a música caipira, a diferença dela para o sertanejo é temática. É a a música temática. caipira falava do campo, né? Da vida no interior, do sentimento simples, né?
era outra coisa. A temática, depois que o Brasil... Do sertanejo é romântico. Ela, na deu uma urbanizada. Deu uma urbanizada, isso. No sertanejo. No sertanejo, porque com a criação de Brasília, o Brasil deixou, aos poucos, de ser um país muito rural, né? E as cidades começaram a crescer muito com a centralização da capital aí no meio do Brasil. Então, ela trouxe do interior para as cidades foram inchando, foram crescendo e foram todos com pessoas do interior. E aí, na capital, essa influência da novela, da cultura americana, das músicas românticas comerciais, esses sertanejos passaram a gravar o romântico Dor de Cotovelo. Então, é outra coisa. Né? Ele não fala assim, eu tenho uma casinha lá num rancho de palha, um riacho que corre. Não, ele fala você me deixou, você me abandonou, foi embora. É um amor fluido. É meio novela, modernos, é novelesco, né? É novelesco. É aquela folhetim. É um dramalhão. Um dramalhão, ali, né? É um amor. É a sofrência. Era a sofrência do parceiro. Que veio mais recente. De um gênero, né? Que agora está aí. Né? Então ele foi mutando, né? Sofrendo mutações. E aí separou. Né, como uma nave, ficou a música caipira restrita a um grupo que manteve essa tradição da viola, de falar das coisas simples do campo, do meu pé de cedro, né, do curral, o meu cavalo, quer dizer, toda essa imagem, né, essa coisa do campo permaneceu na temática, e os outros, como a gente citou, Chitãozinho e Chororó, que tem muito talento, já foram para o romântico. O Dor de Cotovelo, etc. Então aí criou-se uma separação, e essa parte mais romântica foi ganhando força comercial nas grandes cidades. É verdade. E aí ela foi virando uma bola de neve, que mais gente foi entrando, como o Vila falou, foram os caroneiros que falaram, onde tem dinheiro é na música sertaneja. Tô nessa. Então você quer cantar MPB? Não, entra, você canta bem, já lança como sertanejo. Bota o chapéu e entra. E entra, né? E aí... Né, virou tudo isso aí que a gente está vendo hoje. E o sertanejo universitário é também uma sequência aí. Outro módulo, né? Outro módulo. Que foi com essa coisa da criação das faculdades, né, no interior do Brasil. Os jovens saíram do campo, tiveram mais oportunidade de cursar, fazer o curso superior. Eles iam estudar na faculdade e levavam um violão como passatempo. Aí começavam a cantar junto com um amigo, meu pai gosta desse modão, que seria o sertanejo ainda romântico. E aí eles derivaram, né? Eles começaram a falar das coisas dele, que era barzinho, balada, curtir a vida, que é o que o universitário vivia. Cantar no barzinho para o universitário, ele tinha que falar a linguagem daquele público. Então a temática novamente sofre outra mudança, o terceiro estágio. Né? Do caipira veio para o romântico Dor de Cotovelo, aí entrou nesse momento que a gente está. Eu fiquei pensando... Olha a maldade do céu. Olha a maldade do céu. Pensa só. Se a Maísa cantasse hoje, meu mundo caiu, seria sofrência? De certa forma, sim, né? Sim. É uma dor de cotovelo. Porque uma dor de cotovelo. A pegada é bem essa, né? É só horror, tô ruim, tô mal. Né? O cara me colocou o chapéu. Opa, o chapéu. E por aí vai. É que a construção, por exemplo, do tempo da Maísa, o português, as palavras, refletiam a época. E a construção dessa dor de cotovelo hoje é sempre assim, termina, eu estou bebendo demais por causa dessa tristeza da minha vida. Então tudo termina na bebida. Quer dizer, é meio até um pouco autodestrutivo, né, a temática, porque sempre o cara fala, eu estou bebendo porque aconteceu isso, ela foi embora. Então é monotemático, é uma coisa assim muito repetitiva. Né? Ela se exaure rapidamente. E dessas músicas aí, pouca coisa vai ficar. Sim, isso aí é descartável. Né? De uma maneira geral, a música, o hit fabricado o hit é descartável. É descartável. Ele voltamos a falar. Todo respeito à marca. Que nós já falamos. Você que é publicitário. Com todo respeito. A gente, se você pegar esse exemplo, nós falamos esses dias. Marchinha de carnaval. Você canta hoje, galera conhece. Marchinha, nós estamos falando num momento, numa cronologia da década de 50, a maioria, né? Então, o que acontece? Está aí até hoje. Por quê? Porque não foi descartável. Aí, depois disso, quanta coisa veio,
né? Que De foi axé, descartado, né? Não Foi tem nada descartado. contra, acho legal e tal. Mas o que acontece? A questão é do conteúdo. É isso coisa que tem mesmo. raiz. E ficou, né? Tá aí. Sim, Sobrevive ao claro, tempo. claro. Sobreviveu ao tempo. Né? Sobreviveu. Que é o que determina a qualidade de um material e tudo, é a capacidade dele ultrapassar o tempo. Perfeito. verdade. Então, trazendo isso Perfeito. para a música é a mesma coisa. É a mesma coisa. A né? música caipira, quantos clássicos, né? O Menino da Porteira, Menino da Porteira. Boiadeiro Errante, estão aí até hoje, são cantados até por jovens que gostam desse gênero. Sim. Mesmo esse romântico E foi regravado por vários novos. Por vários novos. Vários. né? Mesmo Vários essa novos. música romântica que ficou mais urbanizada e dizia que era sertaneja, ainda tem coisas na temática romântica que perduraram. É. Mas aí depois, quando você entra no universitário, no começo ainda tinha uma coisa assim parecida com romântico, mas depois desandou. Aí é como vocês falaram, é o sucesso comercial, tem que jogar, Ficou tocar na descartado. rádio, que aliás tem que pagar para tocar. É o- Também, jabá. É o famoso jabá, é é o o jabá, né? É uma curva logarítmica, a gente sempre falava, é assim, ó, sobe, mantém um pouquinho e cai. E cai. Então, Desaparece. some. né? Some. E o prejuízo disso para a população é o seguinte, porque a gente estava batendo papo aqui né, antes de começar, que nós temos uma coisa monotemática. Quer dizer, então Sim. o jovem, ele liga o rádio, ele só escuta isso. Então ele Aquilo. passa a entender que só existe isso. Sim, claro. Não existiu, isso mesmo. né, toda essa história, ele não vai atrás disso porque ele é moldado, a mente dele é moldada para Perfeito. ouvir só isso. Perfeito. Né? Então é algo viciante, é algo que limita a capacidade cultural da pessoa, que ele vai sempre atrás disso. Né? E aí temos também o funk, que também, funk, digamos que está ali também- competindo com o universitário. É verdade, Então a situação fica terrível, né? é verdade. Porque É. o funk ele é uma coisa que ele denigre a mulher. A música do funk coloca a mulher simplesmente como objeto. Né? Não é como tinha a bossa nova, que falava da mulher como elogiando, né? Como se diz, colocando a mulher num pedestal. É o contrário. O funk ele desconstrói Desconstrói a figura feminina, trata ela simplesmente como um objeto descartável. É isso Né? mesmo. Então, isso molda as novas gerações de uma forma negativa e é preocupante. Sim. Porque Mas- tem uma educação sentimental, né? Na música popular, né? Tem. Você vai ouvindo a música Sem popular e dúvida. você vai... Ela entra na tua Ela mente. entra na sua mente, no seu coração, e você passa a namorar daquele jeito, a casar daquele ela jeito, molda né? o comportamento. Um comportamento, né? E esse comportamento, o que a música, o sertanejo universitário faz é levar para as pessoas para isso. Você tem Esse que beber. tipo de comportamento. Você Beba, tem que beba até beber, o último. porque- chorar as mágoas, Chorar as mágoas, porque né, os amores que se perderam, as traições, as né? lições. Então, ele não coloca nada positivo, digamos assim, para coisa, o jovem. né? Nada construtivo. Pouca É coisa, verdade, né? Construtivo. pouca coisa. Embora os cantores, é bom ressaltar, cantam muito bem, são afinadíssimos, né? Porque quando os empresários investem no artista, Sem ele dúvida. canta muito bem, ele tem toda a capacidade, a performance de palco. Exatamente. A gente tem que separar. Eles estão ali por uma questão comercial. Uhum. Né? Eles entraram, viram que o mercado era esse, que dá para ganhar dinheiro, e aceitaram esse E jogo. aceitaram esse jogo. É um né? jogo. Perfeito. E, Edivan, o Alvarenga e Ratinho, eles faziam uma crítica política e social, né? Aí eles saíram dessa temática que a gente está comentando, não é? Não é No isso? começo, como ainda a música caipira estava ali incipiente, né? Ainda incipiente, eles entraram numa coisa do humor, até Do mesmo humor, né? o político, Rolando, né? o humor político. Político. O Rolando Boldrin, ainda Ele recuperou isso. ele trouxe ainda trouxe isso. o Alvarenga, se eu não me Alvarenga, engano, né? algumas vezes no programa dele para relembrar essas Como era. modas dos anos 40. Ele falava da inflação, ele fazia a crítica social Social, né? com humor. Né? Tinha um engajamento. E tem uma história da Alzira Vargas que questionou, não é? Você já contou Foi, essa falando no história. livro. A Alzira Vargas, ele estava criticando, acho que a O questão Getúlio, da inflação. né? E aí a Alzira mandou chamar a dupla. A dupla lá. Falou, vocês estão criticando, isso é mal, é ruim para o meu pai.
Aí eles explicaram, enfim, Não, acabou a gente não quer criticar ninguém. Não era explícito, era implícito, né? Aí ela liberou eles, para você ver como era o país nessa época, né? Você vê que tinha um clima também não assim, tinha liberdade, meio, né? Digamos assim. Pesadão, Tava né? na mão de uma pessoa que foi ditador também muitos anos, né? Sim. É verdade. Mas eles passaram por essa quase censura, censura ali, da ameaçando, Por né? quê? Conteúdo. Conteúdo. Eles tinham conteúdo. Incomodava. Simples. Incomodava. Conteúdo. Eles tinham O que é, conteúdo. nós conversamos outro dia com o Miguel Bramonte. Isso O mesmo. que ele falou? E eu concordo plenamente. Verdade. Tem que ter verdade na arte. Autenticidade. Se não tiver verdade, não dura. Não dura. Não rola. Não. Né? Porque a coisa cai sozinha, ela desmonta sozinha. Não é que alguém vai te desmascarar. Alguém Não é desmonta isso, sozinha, não ela é desfaz. Sim. Ela desfaz. É que nem a areia, castelo de areia no vento. Vai saindo os pedacinhos, quando você vê, não tem mais nada. Sim. É verdade. Essa música que está aí é isso, como a gente falou, é uma proposta comercial, os empresários entram investindo, lançam a dupla, e aí nas redes sociais fala, fulano tem quantos milhões de visualizações, e tudo aquilo é impulsionado, é pago. Sem dúvida. Não é que 20 milhões acessaram aquela música. Sem dúvida. Aquilo é uma competição entre eles para poder ter fatos novos e dizer, olha, nós estamos com tantas mil visualizações. Virou uma competição. Sim. Quem está mais bem visto nas redes sociais, mas é tudo fake, né? tudo fake. Não é a verdade aquilo. Mas o problema é que quando me incomoda, não é nem não ser verdade. Isso eu acho que é o de menos. Para mim é irrelevante. O que me incomoda mais é as pessoas acreditarem e não perceberem que não tem uma montagem, tem um marketing, exatamente. Tem uma produção. Seguir a manada. Isso. É o efeito manada. Efeito vida manada. ligada. A pessoa está passando, vê o vizinho tocando aquela música, vai. né, no mais alto e bom som, aí ele fala, eu também tenho que tocar essa música, para eu ficar igual a todo mundo. Mas o jabá funciona por isso. O cara fala, ele fala, não, é sucesso. O cara sai no outro dia ouvindo, procurando, porque hoje não tem mais disco, antes nós íamos lá. Né? E por falar em disco, agora também vou falar. Você lembra da capa dos discos? Nossa, que beleza, do LP, maravilha, né? Que você tinha... Cada arte... A arte, você tinha grandes fotos, você tinha a descrição, nossa, a ficha técnica, os músicos, o encarte com as letras. A gente queria comprar um álbum duplo, lembra? Álbum duplo e tudo mais, né? Aquela arte maravilhosa. Maravilhosa. O Elifas Andreato, que eu tive a felicidade de conhecer. Fez grandes capas. Cara, era uma arte a capa. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, a Elis, foi ele que fez. O Rolando do Erasmo Carlos, que ele abriu do peito, saindo uma pomba. Linda capa. O Elifas, aliás, faleceu não faz muito tempo. Tive com ele, conheci em alguns encontros em São Paulo. Pessoa fantasticamente simples, né? E um artista, né? Sim. E ele contou para mim, ele falou, tinha fila. De encomenda, de artistas, né? A capa era algo realmente à parte, um show à parte. Hoje mudou, quer dizer, mudou, mas está vendendo. Vai fazer agora um vinil? Porque agora a modinha é fazer vinil, né? Os artistas querem fazer vinil, né? Tá voltando o vinil. E aí vende a vitrola de novo. Aquelas vitrolas sem vergonha, vagabunda demais, gente. Uma pior do que a outra que eles vendem agora. Com cara de retrô. Cara de retrô, mas não tem ruim de som, né? Horrível. A tecnologia, som, né? Aquela picape. Aquela picape. Tem aquela cara falsa. Sabe aquela cara de vitrola falsa? Que você olha pra ela e fala, tem os olhinhos puxados. É estranho, né? E, na verdade, eu tô falando aqui, mas eu fiz isso. Quando veio o CD, eu falei, nossa, olha o tamanho da... Acabou. Peguei todos os meus vinis, tinha uma coleção, acho que quase 700 eu tinha. Puxa. Acabei, doei. E transformou transformei em nada, porque tinha muita coisa lá que eu não achei em CD. Conforme eu ia achando... Nem tudo foi relançado. E eu achei que eu estava bem pra caramba no CD, né? E aí, pior, acabou o CD também, os CDs eu ainda tenho. E agora é online. Tudo bem, legal, acho que é muito mais digital, fácil, né? muito mais abrangente. Porém, eu acho mais complicado das pessoas... elas são mais suscetíveis a ficar naquele pedaço. Sabe aquela experiência da neurolinguística que colocou uma pulga e tampou? E a pulga pula, ela bate. Toda vez que ela bate, aí você tira a tampa, ela não pula fora mais.
Porque ela acha... acostumou com aquela altura. O elefante do circo, Domesticado. você acha que você amarra o elefante num tamborete ali e ele fica ali. Não é, cara. Porque mostraram pra ele que ele não podia andar um pouquinho a mais. Condicionou, né? Aí é exatamente o que acontece hoje. Né? Mas virou um bloco, tá todo mundo ali congelado, digamos assim. Sim. Então virou a música mesmo, a música alternativa, né, que alguns artistas ainda fazem, é uma música de resistência. Toca Raul! De lixo. Toca Raul. Toca Raul. Virou um nichos, né? Ainda existem as pessoas que gostam de MPB, como a gente estava comentando antes, vão no show de algum artista aí nas capitais, mas no interior do Brasil, onde esses artistas não vão porque não tem uma estrutura e tal, então predomina essa massificação. Né? E isso vai reverberando o país afora e fica nesse marasmo. Né? Mas quem está fazendo a música de resistência, seja que estilo for, vai continuar. Né? Vai continuar porque acredita naquilo, ainda tem um pequeno público e fica assim, né? Nesse público aí de resistência, enquanto que a grande maioria vai seguindo a boiada, né? A manada. Exatamente. É verdade. Ô, Edivan, e as cantoras? As cantoras, elas vêm tomando um vulto, né, na música sertaneja, né? É o feminejo, né? Também é tudo comercial. Tudo comercial. Como é que é o nome? Feminejo. Não, eu não sabia. Eu vi esse termo na... Feminejo, isso desde 2013, né? 2013, são as meninas que estão cantando sertanejos. Tem um artista aí, não vou nem mencionar o nome, que é do sertanejo universitário, e além de cantor, ter a dupla, ele também é empresário. Sim. E aí, quando surgiu a Paula Fernandes, que nem sertanejo era, ela tinha um tipo de música assim alternativo que também seguia essa linha meio, vamos dizer, do Renato Teixeira, do Almir Sater, né? Ela era por aí, mas conseguiram trazer ela para o sertanejo, vamos classificar você como sertanejo, bota um chapéu e tal. E aí, como ela começou a fazer muito sucesso ali em 2013, 14, 15, esse empresário que tinha várias duplas masculinas falou, poxa, tá na hora de aparecer mais mulheres. Ele ficou meio com dor de cotovelo, porque ele não tinha no elenco dele uma voz feminina como aquela. Então ele estava perdendo dinheiro. É mesmo. E aí ele começou a jogar isso na mídia. Pô, está faltando mulheres, está faltando para competir, para ele ter também no casting dele, né? Ele como empresário e cantor também queria ter uma voz feminina. E aí começou os empresários a falar, puxa vida, olha aí, estamos perdendo dinheiro. Vamos atrás de cantoras e que cantam bem, vamos trazer ela para esse mundo. Para esse mundo. No mundo sertanejo, bota um chapéu na pessoa, porque a caracterização é muito fácil. Bota uma bota, uma calça jeans, um chapéu, você já é um sertanejo. A conversão é automática. É rápida. É rápida. Você fabrica o protótipo ali, cria aquele visual, solta na mídia, chama os compositores, faz uma música com essa temática, dor de cotovelo, e dá para ela cantar. Ela canta bem, pronto. Então, é uma produção em série. Sim. E aí foram atrás das mulheres, das duplas femininas, e aí criou-se um compartimento ali, né? Um segmento primo. A parte dos homens vieram as mulheres. As mulheres. Né? Porque no passado você tinha as irmãs Galvão, né? As Galvão. Que faleceu agora, né? Foi uma delas, infelizmente. Infelizmente. Mas já tinha bastante idade. Já estava na casa dos 80 e pouco, né? Aí teve a Nalva Aguiar, que era uma convertida, porque ela flertou... Da Jovem Guarda também. Ela era da Jovem Guarda. Quando a Jovem Guarda esvaziou, ela e o Sérgio Reis... Ela foi pro sertanejo. Né, mudaram. Assim como o Sérgio Reis saiu. Se você pensa que meu coração é de papel... Tá aí o exemplo, né? Então, mesmo naquela época, existia essa visão de mercado. A Jovem Guarda esvaziou... Pula para cá, aqui tem mais campo, né? É uma opção. Sim. Mas não era tão escancarado, né, como hoje. Agora, hoje é negócio e o número de cantoras aumentou e vai continuar, né? Eles estão todo dia atrás de um novo talento para lançar. Fabricar. Morreu a Marília Mendonça, que também era um fenômeno de vendas. Dentro desse rol todo aí, existem, né? Sempre vão existir aqueles que estão um nível acima, que explodem, né? Exatamente. Que inclusive mantém esse segmento vivo, porque tem que ter essa figura que vai para cima para puxar. Para puxar toda uma geração. Se todo mundo ficar muito nivelado por baixo, o público não se interessa, esvazia os shows e o caixa começa a ficar deficitário. Então tem que ter um ícone.
né, eles criam esse ícone, pega aquela que tem mais talento e trabalham para que ela suba. São ciclos industriais da música, né? Como a música americana, né, que é bem assim. Mas uma pergunta para você, Sim. que com certeza você vai saber muito mais do que eu. Na época lá no início de tudo, vamos pegar aí, primeiro sertanejo, lá, o primeiro caipira, lá atrás. Vamos pegar um exemplo aí. É uma dupla, fala aí, uma dupla bem antiga. Mariana e Caçula, que gravaram em 1929, Jorginho do Sertão. 29. 29. Então, Mariana e Caçula. existia nessa época essa visão comercial de vamos pegar esses dois e vender e colocar aqui e colocar lá, ou era música por música? Existia o comércio, digamos assim, ele sempre vai estar... A arte em si, ela acaba sendo um produto. Sim. Né? É difícil desvincular, porque, por exemplo, mesmo os filmes dos anos 30 eram exibidos, né, para as pessoas no cinema que tinha que pagar para financiar. Mas não era uma voracidade. Ah, entendi. Né? Quer dizer, você tinha que financiar a arte de alguma forma, como o quadro do artista, a tela tem que ser vendida. Então, a arte, ela para sobreviver, ela tem que pegar carona no mercado. Coisa, mas o que nós estamos falando, né, aqui é de uma voracidade, é uma coisa assim, além do normal. Empurrar a goela abaixo. É uma linha de produção. Linha de produção, descartável. Né? Aí nós já estamos num outro grau. Agora, quando o Cornélio Pires bancou a gravação, ele bancou as bancou do bolso dele com a Columbia Records, que não queria gravar os caipiras, é lógico que ele tinha que devolver aquele dinheiro que ele pegou emprestado, que ele queria trazer essa música para a cidade, e ele colocava esses discos num carro, e saía pelo interior. E com aquele alto-falante da época, parava na praça e falava, música caipira gravada e tal. E as pessoas do interior tinham curiosidade, porque eles conheciam cantores locais, mas não tinham o produto disco, que era uma novidade. Sim. Então, tinha digamos rádio, que né? Só que tinha um viés comercial, que ele vendeu 25 mil LPs, quando na época se vendia 2 mil. Imagina. Quem vendia 2 mil, os cantores, era recorde. Super sucesso, né? E ele conseguiu, não do dia para a noite, mas ao longo do ele tempo. Vendeu 25 mil. Ele saía com um carro. Um carro no interior com alto-falante. Ele financiava, tirava o lucro e fazia mais. Então, o Cornélio Pires era um escritor, né? Um escritor. Mas como é que um cara da cultura, né? Ele teve um tino de mercado. Um tino comercial. Ele tinha um viés comercial. Né? Ele lançou, ele criou esse mercado. Ele criou esse mercado. Ele é o culpado, né? Ele é o criador do segmento. Né? Aí a gente sabe, a RCA, ao ver o sucesso do Cornélio Pires, o que faz? Começa a procurar duplas no interior. Né? Aí tem o Sorocabinha, né, que é um dos primeiros a gravar também, porque ele já virou, tipo assim, vamos criar o nosso casting. Já tem o Cornélio Pires, mas a gente tem que pegar esse viés aí. Só um parênteses aí. O Cornélio era Columbia Records. Gravava pela Columbia, gravadora americana. E que teve um certo rechaço pela música caipira. Não queria gravar. Por ela mesma, espontaneamente, falou, não, isso não tem mercado. Sim. Isso é coisa lá do interior, isso não vira. Sim. E o Cornélio fez virar. Sim. E aí a RCA, Victor, que é uma multinacional, falou, poxa, aqui tem um filão, vamos entrar também. Isso, né? E foi E aí começou a chamar duplas, a gravar, e nasceu um mercado novo. E ainda que era disco 78, né? 78 é o bolachão. Provavelmente a corneta dele era assim. Disco gravado de música caipira. Isso, era uma coisa bem... Aí o cara comprava primária. Punha na vitrola, pegava a agulha, punha lá... barulho aquele chiado do 78. Se você tacasse no cara, matava, porque o disco era grosso. E o detalhe interessante é que quando os artistas iam gravar, eles tinham que ter uma técnica muito apurada, um ensaio né? Muito bem feito, porque assim, era valendo. Valendo. Não tem essa coisa de falar assim, como já hoje fazia matriz lá, né? O cara vai. E ele tinha que sair perfeito. E resolver. Puxa vida, então é um profissionalismo muito grande, né? O artista era completo. Sim. Porque ele assim, você não pode errar, nem na instrumentação, nem na voz.
Hoje, né, é outro momento. Hoje tem outro momento. Para, outra corta, forma, edita, né? edita, Afina. isso, arruma o tempo. Arruma o faz tempo. tudo. Arruma o tempo, tudo Hoje isso. você faz o que Sim, você quer. a tecnologia propicia, né? É o que eu fico pensando, já imaginou se o Bach tivesse toda a tecnologia de hoje, o que será que Nossa, ele o ia que ele fazer? não faria, né? Né? Com- Ele devia ter a perna forte para pedalar o órgão. E hoje não precisaria nada disso. Estraçalhava, né? Estraçalhava, né? Faria muita coisa, né? Então é isso, esses ciclos, né, são normais, essas mudanças, né, de época, de tempos, é uma mercado coisa e tudo geracional, né? Também, A gente, por exemplo, quem nasceu em 2000 hoje está com 22 anos consumindo o sertanejo universitário que nasceu em 2000 junto com essa criança. Junto com ele. Então essa Sim. criança, ao ter contato com música, ele só absorveu o sertanejo universitário. Pra ele não só existe conheceu isso, tanto nada. a música raiz, né? Então, mas isso é outra coisa que a gente estava caipira. conversando antes aqui, agora eu, você, Divan, o que é? Antigamente, o tempo que nós ouvíamos rádio, a gente até falou isso, tocava de tudo. de tudo. Tocava né? de Então tudo, você tinha né? contato com vários artistas de vários Era eclético. gêneros. Hoje Hoje eclético, é aquilo rádio. ali. Então, é exatamente o que ele falou. Se você não tem contato com outro tipo de gênero ou de arte, é aquilo que você conhece, né? Te deram para Limitado. conhecer as 3 cores primárias. verdade. Fora disso, para você não existe mais. A única coisa que você viu, É a caverna de Platão. Caverna de Platão. Só sombra. E a pessoa nasceu dentro da caverna e tal. Isso. Um dia ele consegue sair e ver a luz. Ele fala, existe alguma coisa além disso. Porque até então ele só via sombra. Isso. Então Sim. essa geração está aí, né? Impactada por isso, massificada, e vai consumir. É como se o mercado trata ele como um usuário Sim. de longo prazo, né? Exatamente, Fala, nós temos que aproveitar ele ao máximo aqui. Essa dependência Essa química dependência. musical. Sim. A entrevista passada nós falamos do Luiz Felipe Pondé, e eu falei que gosto dele, da forma que ele fala, e ele fala o exemplo da caverna, que é um mito, né? O mito da caverna, Sim. que é um mito super famoso na filosofia. Sim. Cara, você vem explicar exatamente isso. O cara sai e fala assim, mas o mundo existe? Só que enquanto você não sai, e aí tem também toda uma conveniência para que você não saia. Não saia nunca da caverna. Isso. Porque se você sair, Você vai descobrir dar, o mundo. você Aí vai é dar mais perigoso. trabalho. Fica aí para eu gostar de você. Não saia daí. E é um pouco também aquela coisa do Narciso, né? Sim. Ele vai andando, nunca tinha visto a própria imagem, aí ele olha, se apaixona pela imagem dele, se define ali, Sim. só olhando a imagem dele. Sim. Encantado ali com ele mesmo. Então, esse encantamento, essa coisa é muito hermético, muito fechado, né? Não permite a pessoa né? explorar outras coisas. Fala, Sim. olha, tem o samba raiz, tem o chorinho, né? Existe ritmos do Nordeste. A pessoa está totalmente desligado disso. Sim. E em contraponto hoje, que é tão fácil, né? Porque antes para você, quando nós não tínhamos internet, cara, para você ouvir algo do Maranhão, hoje está fácil. Hoje é muito Eu fácil. quero ouvir algo regional do folclore maranhense. Procura lá que tem. Tá lá. É uma questão apenas de interesse. Eu ia falar que eu gosto de ouvir a rocha, mas seria uma mentira. A rocha, né? Também é uma... Tem a rocha, tem. É uma derivação. É uma derivação É uma do derivação sertanejo. lá no Nordeste. Não, do sertanejo não, né? Do sertanejo sertanejo. também, Que aqui chamam de sofrência, no Nordeste batizado de arrocha. Arrocha / sofrência. Então, Eu já gravei aqui a rocha. Cadê o Marcelinho? Marcelinho tá ali. Marcelinho, Marcelinho, você você lembra? escondendo, Eu Marcelinho. não vou falar o nome, mas já gravei a rocha aqui, saí dançando ali. O Marcelinho até fez aqui, ó. é Só uma do coisa, Vila dançando aqui. isso, é uma coisa, acaba sendo um subgênero. Subgênero E vai, do né, sertanejo. que comercialmente tem muita procura, tem mercado, Tem então mercado várias pessoas também. que cantam bem falam, eu vou por aqui, eu vou pegar nesse gênero aqui, eu sei cantar bem, eles, né, profissionalmente no palco tem performance, e aí ele vai escolhendo o que está tocando para ele, né, se beneficiar. Natural. Ô, Edivan, eu sei que você escreveu um livro sobre causos políticos e um livro também sobre frases de para-choque de caminhão. E agora, antes da nossa gravação, você mostrou uma seleção da sua produção musical
que você deve registrar, assim. Então eu estava imaginando você assim na agência de publicidade fazendo um jingle, não é? É isso, eu fazia bastante. Para um cliente, não é? Tinha facilidade para fazer as letras, porque nem todos os redatores publicitários para fazer a rima facilidade, né, de fazer o tempo, um jingle, né? Então, geralmente, as produtoras faziam letra e música. Mas muitas vezes o cliente falava, eu quero uma letra antes, para enviar para a produtora fazer a música, a melodia e tal, a harmonia. Sim. Então, o pessoal tinha dificuldade. Eu falava, não, você eu quero. Já fazia. Eu já queria fazer. E você fazia letra e música? Não, só a letra. Só a letra do fazia jingle. uma letra, pegava o briefing ali, trabalhava a letra, e aí o cliente mudava alguma coisa, ia para a produtora já encaminhado. É lógico que muitas palavras eram trocadas pelo tempo da música, não dava, trocava a palavra. Sim, mas, às vezes tem uma adaptação, né? Então eu gostava, como eu disse, desde a minha infância, por ser dessa época que o rádio tocava de tudo, eu ouvia Tonico Tinoco, depois entrava Roberto Carlos, depois Chico Buarque, depois Elis Regina, Olha isso. Depois o João Gilberto. A diversidade, né? Então, desde aquela época eu já me encantava esse tema. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a fazer uns versos que eu escrevia assim no caderno, essa coisa da rima. Então, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a música brasileira. Né? Edivan está contratado já para fazer jingle aqui. Ó, você precisa de jingle aí? Manda para cá que nós vamos produzir. Tem um cara aqui bom, hein? A gente tem um músico aqui excelente, tem um jornalista. Eu faço uma parceria na letra com isso, exatamente. A gente acha as palavras. A gente acha as palavras. Tá feito. E aí a coisa da música, me dedicando muito à propaganda, quer dizer, a gente não tinha muito tempo, né? Tinha um violão em casa, pegava um pouquinho, tocava. E agora na pandemia, como eu estava falando para vocês, que a gente ficou ilhado, né? Todo mundo. Então eu passei a ter um contato mais com o violão. E como eu gosto muito dessa linha musical do Rolando Boldrin, do Renato Teixeira, do Almir Sater, do Zé Geraldo, do Sai Guarabira, né, e mais algum outro que eu estou esquecendo aí, peço desculpas, mas enfim, o próprio Boca Livre, foi um conjunto musical muito bom, né? Boca Livre. E aí eu comecei a escrever músicas com essa temática do campo, falando da cultura caipira, que é uma música alternativa, ela não é sertaneja, ela talvez nem chamem isso de MPB também, não importa, mas é uma música alternativa que até o Renato Teixeira gosta de chamar de música folk. Usa até engraçado que acaba sendo um termo em inglês para definir uma música do Brasil, né? Música do povo, né? Que fala da cultura popular, digamos assim. E aí eu estou trabalhando isso, para mim é uma coisa que me dá muita satisfação, como se fosse um hobby, né? Eu tenho que aprimorar muita coisa, a parte musical e tal, mas aos poucos eu estou construindo isso aí. Mas são composições legais, que tem um conteúdo puro, né? Legal. Tem um conceito bem bacana. E tem uma temática, né? Uma temática bem definida, bem delineada, né? Em breve teremos a Van Premiere. A Van Premiere desse trabalho. O Marcelinho subiu aqui de novo. Você viu uma placa. Eu já subi uma placa. Marcelinho, assim, o papo tá tão bom que a gente... 50 minutos já foi, Marcelinho. Rapaz, mas o Marcelinho é o nosso censor. Marcelinho é o nosso... Ele fala, vamos parar. Corta. Mas tem mais a coisa aí, Luiz? Continua, se tiver pergunta... Não... a gente não falou nada do berrante. Eu tinha uma vontade de ouvir você falar do berrante, né? Porque ele foi marcante na música. Marcante, o berrante, né? O Sérgio Reis conta até uma história que, como ele veio da Jovem Guarda, aí tinha aquelas duplas, né? Pedro Bento e Zé da Estrada, na época dele, que estavam no auge, e olhavam para ele assim, desconfiado. Falou, ele era da Jovem Guarda, roqueiro, né? Agora tá com chapéu. Né? Aí ele se viu, ele falou, eu tenho que aprender a tocar isso. Ele falou que no começo foi difícil, mas hoje... ele toca o berrante, que não é fácil, né? Não é fácil. Você assoprar e aquilo sair um som é muito difícil. Então ele foi treinando e hoje ele toca bem o berrante, né? Que faz parte da cultura caipira, uma coisa bem brasileira. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. A não ser aquela... eu não sei o nome daquilo que tem na Suíça, não sei se é uma tuba comprida que eles tocam lá nos Alpes suíços, né? Que mais ou menos é um paralelo. Mas fora isso não tem.
Sim. É uma coisa do Brasil, né? É verdade. Inventada por aqui, que até é uma coisa que carece mais de pesquisa, de como surgiu e tudo. Mas é algo que agrega a essa música, né? É porque tem o boiadeiro, que é um personagem da música caipira, e logicamente Exatamente. o boiadeiro e o seu berrante estão juntos. São juntos. Então ele aparece em várias músicas, em shows, né? E é um elemento da cultura caipira que está vivíssimo. Uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho que é importante pontuar, é quando a Manchete, a TV Manchete, A TV Manchete. lançou o que Pantanal. agora a Globo, o Pantanal, que foi o Almir Sater novinho, né? Isso, Dali pra frente, teve um Também. boom, né? Teve, também porque teve. trouxe para a mídia de massa, né, Sim. esse elemento aí da cultura caipira. Quem era da cidade também passou a se interessar, ter curiosidade, né? Por aí você vê a força que tem, né? Foi fazer uma novela com esse tema, Sim. que a coisa explodiu. Uhum. Então você vê, tá na mão de quem faz. verdade. E É agora a Globo Fez relançou, um né? remake e tal. Então, Remake. assim, tem uma verdade, música, é uma música que eu acho que não sei se o Tom Jobim ou a Elis cantava, mas não sei a autoria, que dizia: o Brasil não conhece o Brasil. Querelas do Brasil. Querelas do Brasil. O Brasil. Nossa, eu não sei de quem que é essa música. eu não sei tô- precisar o autor. É do Aldir Blanc? Não sei te Querelas do dizer, eu vou achar já. Vamos Já ver vou falar já. se é do Tom, mas assim, o Brasil não conhece o Brasil. Sim, O Brasil não conhece o Brasil. Um país imenso desse, com características, né, Tá de regionais. costas pro Brasil. De costas pro chama Brasil. Querelas Mas do Brasil. o que vem de fora, portas abertas. Portas abertas. Chegou, Sim. americano, pro tá tendo sotaque estrangeiro, né? inglês, Verdade. sotaque britânico, filmes horríveis, músicas horríveis, enfim, literatura, tudo jorra, né? A gente é como se fosse um aterro sanitário, É verdade. né? Mal comparando vem- da Mal cultura comparando, né? do lixo americano. Deixa eu ver aqui. Luiz Gonzaga, Sim. você está competindo com Wikipédia. É mesmo? E é do Aldir difícil. Blanc? Querelas do Brasil, também conhecida como Querelas do Brasil, que estava com 2 L's, é uma canção composta por Maurício Tapajós. Não, Maurício e Tapajós. Aldir Aldir Blanc. Blanc. Acertei uma metade, Acertou. né? Ô, Primeiramente, parabéns, da questão. primeiramente interpretada por Elis Regina no álbum Isso. Transversal do Tempo, gravado ao Nossa, vivo lindo no Teatro álbum, hein? Ginástico do Rio de Janeiro em Opa. 1978. Aí, Muito maravilha. bem. Não tínhamos nascido. Quem pensa que podcast não é cultura, né? Não é? E o Maurício Tapajós, Maurício Tapajós. grande compositor. Maurício Muito Tapajós, bom. Andança. Grande compositor, Andança, Aldir linda Blanc, essa né? canção. Quanta pérola, Nossa, quanto tesouro musical ele pérolas deixou da música. em letras, enfim. Eu sempre falo, eles Maravilhoso. nasceram antes de mim e compuseram. Eu ia fazer essa música, mas não deu tempo. Chegar, tava Eles pronto. fizeram. Eu ia fazer também. Atravessar. Sorte deles que eles fizeram antes. Senão eu ia fazer. Mas, não ia Edivan, fazer. eu não quero terminar essa entrevista antes de você contar um caos. Um caos. Sim, Tem sim, aqui claro. no livro. Tem aqui vários. Tem vários inclusive. causos, tem muitos. Tem vários, tem Aquele vários do aqui, ó. prefeito, que ele esquece o nome do prefeito. É engraçado aquele caso. sim, Lembra? sim. Foi o cantor Daniel. Ah, foi com o Daniel. Foi o Daniel. Ele tava num show, né? E aí o contratante, geralmente, às vezes é a prefeitura, e pede no final, para popularizar mais o nome do prefeito, aquela coisa, agradecer, né, o nome do prefeito. Então o Daniel, ali terminou o show, aquela multidão, eu quero agradecer a prefeitura, a contratação, etc, etc. E aí deu um branco, ele não falou o nome do prefeito. Só que o ajudante dele, o secretário dele, escreveu o nome e colou no piso do palco. Como às vezes colocam a letra ali, algum aviso, né? Sim. E aí o ajudante dele deu uma cutucada nele e falou: tá no chão, tá no chão, tá no chão. Ele falou: muito obrigado, o prefeito tá no chão. Muito bom. Já pensou? Que tristeza. E ficou, né? E ficou. Gente, deixa eu falar um pouquinho do livro. Legal, Antes da gente encerrar. Então eu vou mostrar de novo para vocês aqui. Marcelinho vai dar um zoom aqui, ó, enquanto eu leio. Nesse livro você vai conhecer a verdadeira história da música sertaneja e seus principais fatos. Saber como surgiram diversos clássicos, descobrir curiosidades e conhecer melhor os personagens que marcaram a época e contribuíram para fazer desse gênero o estilo musical preferido de todas as classes sociais do Brasil. Numa linguagem direta, a obra faz uma análise completa das razões que levaram a música sertaneja
a vencer todos os preconceitos e barreiras para alcançar o topo das paradas, não só aqui, mas também no exterior. Não perca esse livro, é muito legal, que o Edivan fez uma pesquisa enorme e nos presenteou com esse livro. Muito legal, você quer conhecer mais de música, diversos gêneros, não fica na tampinha, sai fora, que o mundo é bem maior. Sai da caverna. Sai da caverna, senão você vai só da caverna de Platão. Platão, né? Sai da caverna do Platão, você enxergar um pouquinho mais para fora da aba. É isso. Legal, Luiz, legal. Só agradecer a presença. Eu que agradeço, gente. Assim, eu que agradeço. musical, literária, histórica do Edivan. Obrigado. Obrigado mesmo. Edivan, obrigado mais uma vez, você está com a gente. No nosso canal tem vários assuntos, como você viu aí. Então se inscrevam no canal. Gostou? Dá um like. E mais um assunto completamente fora do que nós já temos. Né? E com uma profundidade tão grande quanto é o que o Edivan trouxe. Então, Edivan, a porta está aberta quando você quiser, quando você tiver terminado, concluído as suas composições, antes de você ficar rico, né, Luiz? Porque depois ele não vai olhar para nós mais, né? É um projeto aí que a gente tem que trabalhar com carinho, aprimorar muita coisa, mas está aí na semente, né? Aí vem aí que a porta estará sempre aberta. Eu agradeço de coração, desde a primeira vez com a orquestra, né? O Vila nos recebeu muito bem, cada integrante da orquestra recebeu um livro, vocês também nos apoiou na palestra, então são dois amigos que a gente considera muito e só tem a agradecer. Eu que agradeço, Marcelinho que está do outro lado aqui, atrás da câmera lá, atrás da câmera aqui, que está tomando conta, Marcelinho, obrigado. Larga a mão de ser mal criado e entrar na nossa frente com essa placa de 50 minutos, bicho, deixa nós falar mais, e é isso aí, valeu. Valeu. Acabou? Acabou, ótimo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.